boa noite. Mais uma vez com você aqui nesse canal muito abençoador. Numa noite muito fria aqui em Curitiba, eu estou aqui para falar com você acerca da Palavra de Deus mais uma vez. E hoje eu quero estar falando com você a respeito de uma mulher forte, uma mulher que me cativou muito todas as vezes que eu li as Escrituras Sagradas, e o nome dela é Esther. Esther era uma judia. E o povo judeu ficou muito tempo cativo na Babilônia. Para você poder entender melhor o que eu vou falar, se você não tem esse hábito de ler a palavra de Deus, antes do livro de Salmos, vem Esther, Jó, Salmos. Então você dá uma lida neste livro, que ele é de grande valor diante de Deus. Deus deixou este livro da Esther, e eu penso assim, a minha vida tem que ter um propósito. A sua vida tem que ter um propósito. E a história de Esther conta o propósito de Deus na vida dela. Ela vem saindo de um cativeiro. Esse cativeiro vai saindo da Babilônia e vai entrando no reino persa. E algumas pessoas ficaram dispersas ali no reino persa. E essa história é contada em Susã. É a história de um rei, Xerxes. É uma história muito bonita. Eu já procurei alguns filmes, já assisti um filme, eu tenho até em vídeo ele, maravilhoso, mas você pode encontrar o vídeo no YouTube, o filme das histórias da Esther. Existe um deles ali que me cativou muito, porque ele traz toda a lembrança da história mesmo de Esther. Ele fala até que tudo isso que aconteceu, ele vem lá atrás, no tempo da história do rei Saul. Por causa da desobediência de Saul, que ele perde o trono para Davi, lá atrás. Deus manda ele executar um povo, e ele não executa um casal. E essa mulher grávida, ela carrega no seu ventre alguém que ia ter uma geração, e essa geração ia atingir justamente aqui o livro de Esther. Como é forte, né? Quando nós não obedecemos a Deus. As consequências, elas vêm de uma maneira assim que você não pode nem esperar, mas elas vêm. Tudo aquilo que nós semeamos, nós colheremos. Então eu quero dar início, lógico, lendo as Escrituras Sagradas para você, dessa mulher incrível, Esther. Então, havia um banquete do rei Assuero, Xerxes. Essa história ocorreu na época de Assuero, Xerxes, em grego, que reinou sobre 127 províncias desde a Índia até Cush, Etiópia. Então, ele reinou por um grande território. Olha bem, ele vinha da Índia até a Etiópia, era o reinado dele, de Xerxes. E naqueles dias, o rei Xerxes governava a partir do seu trono real, na cidade de Susã. Que chique, né? Então, aí. E no terceiro ano do seu reinado, ofereceu um banquete a todos os seus homens ilustres e oficiais que estavam presentes, os mais destacados líderes militares da Pérsia, os príncipes e os nobres das províncias. Ele estava dando uma festa. Havia alegria no coração do rei Assuero. E passados aqueles dias festivos, o rei deu um outro banquete. Gente, a festa demorava muito tempo. Aí eu ia amar, porque daí eu podia usar todas as minhas roupas. Era roupa aqui, roupa ali, roupa lá, roupa lá. Porque hoje só nos resta o pijaminha, porque é tanta quarentena que você não sabe o que fazer. Você fica de roupão, você fica com ponche, você fica com qualquer coisa, menos com as roupas que você tem. Eu falei, Senhor, eu queria pelo menos um aninho antes da tua volta para usar minhas roupas. Mulher é bicho estranho, né? Mulher é bicho estranho. Porque, como diz meu filho, ele diz assim, caixão não tem gaveta. Então, nós não vamos levar nada desta terra. Então, nós temos que prestar atenção e não nos apegarmos a essas coisas. Porém, a mulher ela é vaidosa por natureza. E Deus ama isso. Deus fez a mulher para que fosse assim. E é muito legal isso. Então, era uma festa em cima de festa. E durante 180 dias ele apresentou aos seus convidados riquezas do seu glorioso reino e esplendor da sua majestade. Olha, não foi nem uma semana, foram só 180 dias. Acho que eu não ia nem ter roupa para isso. Então, passados aqueles dias, ainda deu outro banquete para toda a cidadela de Susã, para
toda a cidade de Sussã. Era rico, era pobre, todo mundo tinha que vir. O jardim possuía grandes cortinas em tecidos brancos, verde, azul celeste, finas argolas de prata, colunas de mármore, puro com cordões. Gente, era o chiquetê da época. Aí você vai lendo lá. Devido à generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade. Então acho que o pessoal ficava um pouco alto, né? Se eu tomar meio cálice, eu já vou cair. Pois o rei já tinha dado instruções a todos do palácio que servissem todo mundo muito à vontade. Tá. Entre mentes, a rainha Vástia, a esposa dele, ela ofereceu também um banquete às mulheres nas dependências do palácio do rei. E no 7º dia da festa, quando o rei já estava eufórico por causa do vinho, o que quer dizer eufórico? Tava bebum, cara. O rei tava bebum. Traduzindo. Ele ordenou aos seus oficiais e disse assim, traz aqui na minha presença, a rainha mais linda deste mundo, que é minha mulher. Eu tenho que mostrar minha mulher pro povo. Eu tenho que mostrar a minha mulher pro povo. O povo tem que ver tanta beldade. A rainha recebeu o recado, estava lá ela. Sim, qual é o problema? É o seguinte, rainha, o rei quer mostrar toda a sua beleza aos seus convidados. Ué? Mas eu tô dando minha festa, eu não posso sair daqui. Diga pra ele que eu não vou. Cara, eu sei que ela não fez isso por mal, entendeu? Mas era o rei que tava chamando. Tipo assim, o rei. Não era qualquer pessoa. E, tirando o vinho aqui, quantas vezes o Rei Jesus nos chama e nós falamos, agora eu não posso. Eu sempre faço uma correlação assim com os textos bíblicos. Eu sou muito empolgante quando eu leio a palavra de Deus, eu sou muito criativa, é isso que me dá ânimo na palavra de Deus. E ela disse, não, eu não posso ir. Meu pai, ele ficou indignado, porque a mulher, tipo assim, era o mulherão, lindona, sabe como? Ela disse não. Aí ele foi conversar com... Ele falou, gente, a rainha não vai aparecer, não. Ele falou assim, o que eu vou fazer agora? Diante de todo um reinado. Olha bem de onde era esse reinado. Da Índia à Etiópia. Aí ele veio, fez uma reunião com os líderes e falou assim, o que eu faço? Ela não quis vir para que eu pudesse mostrar a beleza dela. Aí ele falou assim, um deles falou assim, se você não der um jeito nessa mulher, todas as nossas mulheres também vão ficarem submissas. Cara, foi a reunião... Eu sei que tinha um propósito, sabe como? Deus tinha um propósito tudo isso. Mas foi uma reunião muito machista. Então tá. Botou essa mulher de lado, não era mais rainha, e eu vou... E o que eu faço? Manda catar uma rainha para você. Manda procurar em toda Sussã mulheres muito bonitas, novas, cheirosas, perfumadas, gostosas, para que venha até aqui e você escolha uma. Nossa, o rei achou o máximo, né? Tudo bem. Pegou o harém dele lá, né, para escolher. Então, sabe o que eles faziam, os soldados? Eles iam nas casas de toda a Sussã e entravam, sem bater mesmo, e pegavam as jovens. Só que assim, a casa de Esther, ela foi criada pelo seu tio, que era seu padrasto, que a amava muito. E que quando pequeno ele disse, nunca fique falando por aí que você é judia, fica quieta, porque os judeus são muito perseguidos. Fica quietinha. E a Daça era muito obediente, era a Daça. Depois ela veio se tornar Esther. E ela foi levada. Ainda bem que o tio já tinha dado os ensinamentos a ela. Eu espero que eu esteja sendo claro na minha visão bíblica para poder ficar mais fácil para você. E o que aconteceu? Chegando lá no palácio, elas foram para um lugar e elas ficaram 1 ano. Todas as mulheres, que eram mulheres, né? Eram moças, mas eram mulheres. Ficaram 1 ano. Ah, Senhor, que delícia. 1 ano de massagem, de melhores perfumes, de cabeleireiros, de pedicure, manicure, podóloga, tudo que você puder imaginar de cure, limpeza de pele. Nossa, colocava até uns botox nelas assim para que não ficasse nenhuma ruguinha, massagenzinha, tudo do bom e do melhor. 1 ano de preparação.
Aí o rei começou a chamar as mulheres para fazer as entrevistas. Só que Agai, a pessoa que cuidava delas, Hadassah, ficou bem vista aos olhos dele. Deus derramou graça e Agai olhava com muita generosidade para ela. E ela perguntou o que agradaria o rei. E ele mostrou que era só uma joiazinha, que ela tinha que ser assim, assado. E quando ela chegou a hora dela se apresentar diante do rei, o rei se apaixonou por tanta beleza e por tanta simplicidade. E por causa de Agai, né, por causa da, né, que eu posso dizer, da ajuda dele vinda de Deus, porque eu sei que Deus está nesse meio todo. Porque quando você vai lendo o livro de Esther, você não vai ver o nome Deus, mas você vai ver a presença dele muito marcante no livro. É impossível, só pode ter sido Deus, né? Porque Deus conhece os detalhes. Então, ela vai e ele se apaixona por ela. Também, 1 ano naquele salão, a mulher já era linda. Tá. E o tio dela vai também trabalhar lá no palácio, patati patatá, vai aquela história. Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque eu não quero, senão eu vou demorar 3, 4, 5 horas falando tudo que eu penso, tudo que eu acho, tudo que Deus me disse, e não é por aí. Chegando lá, uma hora, vão aparecer os inimigos do Senhor. Sempre vão se levantar pessoas para nos atacar. Mas eu creio assim que sempre tem um propósito. Em todas as coisas, Deus tem um propósito. Até mesmo num vírus, Deus tem um propósito. Porque a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. E a alegria do Senhor tem que ser a nossa força. Eu falei isso essa semana para uma Priscila linda que conheci e que está falando comigo. E eu falei para ela, olha, a alegria do Senhor é a tua força. E ela captou essa palavra, que é a palavra de Deus, e tem vivido uma outra vida. E eu louvo a Deus por tantas mulheres que eu tenho atendido, por tantas pessoas que eu tenho orado e que Deus tem usado a minha vida. Cara, quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou ninguém. Sou um ser que está aqui nessa terra, que encontrou o Senhor e que se deixa usar por Ele, que quer Ele, que quer as coisas deles, que me empolgam, tudo que trata do Senhor, essas coisas me empolgam. E a Hadassah estava lá, tranquilona, no palácio, sendo amada pelo rei, patati, patatá, com casamento, isso e aquilo. Mas daí se levantou o inimigo do Senhor. Então vamos lá. E o inimigo era Amã, que vem lá daquela descendência de Saul, que é aquela mulher que ele não matou, ficou grávida e deu a criança. Ele vem daquela raça e ele vem para eliminar o judeu. E o que acontece? No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Assuero, no mês de Nissan, ou Abibe, aproximadamente entre março e abril, lançaram por isso sorte diante de Amã. Amã era ministro. E Amã queria que as pessoas se inclinassem a ele. Toda vez que ele passasse, já que ele era ministro, né? Tem ministro que não é fácil, desde aquela época. Essa febre de ministro ruim já é desde aquela época. A Bíblia ela é atualíssima. Quando nós deixamos de ler a palavra, nós não vamos entender o que está acontecendo hoje em dia. E era exatamente mais ou menos isso. Existiam os ministros maus e ele tentou aniquilar. Aniquilar. O que quer dizer aniquilar? Matar todos os judeus. Porque eles tinham ódio dos judeus pelo que os judeus tinham feito no passado, através de rei Saul, e aquela raça toda de judeu, porque ele desobedeceu a Deus. Então, ele fez um decreto. E que, cara, o que é decreto hoje em dia, hein? Como nossos governantes estão gostando de decreto? A mesma coisa aqui. Mesma coisa. Pensa comigo. E daí, no 13º dia do primeiro mês, os escribas assinantes do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem as cartas no idioma e no modo de escrever de cada povo, aos sátrapas, nobres, governadores, persas do rei, os representantes do império nas várias províncias e aos chefes de cada povo, tudo escrito em nome do rei Xerxes, selado com o anel que era do rei, que estava nas mãos desse ministro, e as cartas foram enviadas por correios, mensageiros e todas as províncias do rei, com a ordem expressa de executar, matar e eliminar todos os judeus, inclusive crianças, mulheres, jovens e idosos, sem exceção,
e de saquear todos os seus bens, tudo em uma ação rápida de apenas um dia, o 13º dia do 12º mês do mês de Adar. E essa cópia de decreto devia ser publicada como uma lei em cada província. Isso foi um horror e uma humilhação para o povo de Deus. Gente, Deus ama Israel e nós somos enxertados nesse povo. E Deus cuida das nossas vidas. Nós não estamos nessa terra isentos de problemas e doenças. Nós somos humanos. E se é da vontade de Deus, nós vamos viver mais até a volta dele, senão o Senhor vai nos levar. Eu não sei como. Então, esses judeus, eles estavam muito humilhados, extremamente humilhados. E chegou a hora do tio, quando ouviu, peraí, eu tenho uma sobrinha lá, casadinha com o rei, e ela vai poder resolver isso, ou não? Ela vai resolver isso. E ele vai, a sobrinha. Mardoqueu pede ajuda a Esther. Está no capítulo 4, tá? Do livro de Esther. Quando as criadas da rainha Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que passava com Mardoqueu, ela ficou pasma e aflita, e mandou-lhe roupas para que ele se vestisse e tirasse o pano de saco de cinzas do corpo. Todavia Mardoqueu não quis aceitá-la. Porque Mardoqueu ficou tão triste que a maneira de expressar de antigamente era botando um pano de saco na cabeça. Era esse posicionamento dele. Então Esther convocou Atã, um dos oficiais do rei, destacando para servir, e deu-lhes ordem expressa para descobrir o que estava transtornando Mardoqueu, que era o tio dela, a pessoa que ela mais amou na vida, que havia criado ela com tanto amor. Daí Mardoqueu lhe contou tudo, daí ela foi. Atã foi falar com Mardoqueu lhe contou tudo o que tinha ocorrido com ele, e a soma exata da prata de Amã havia prometido depositar na tesouraria do rei para execução e a matança total de todos os judeus. Isso incluía também Esther. Porque com certeza ia ser visto que ela era judia. Também deu a cópia do decreto proclamando na capital Sussã, que determinava o extermínio dos judeus, para que ele a mostrasse a Esther e lhe explicasse tudo o que estava se passando. E pedisse que ela fosse falar com o rei. Manda a mulher falar com o rei. E que rogasse misericórdia e intercedesse junto a ele em favor do povo judeu. Em seguida, Atã retornou e comunicou tudo a Esther. Então, ela orientou a transmitir o seguinte mensagem a Mardoqueu. Tio, todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher. Está entendendo, tio? Qualquer um que se aproxime do rei no pátio interno sem que seja convocado diretamente por ele, se o rei não me chamar, tal pessoa será morta. A não ser que o próprio rei estenda o seu cetro de ouro para a pessoa e, mediante esse sinal, lhe salve a vida. Eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Se eu for lá, está decretada a minha morte. Vamos ver a resposta do tio. Daí, Mardoqueu recebeu essa resposta e mandou adverti-la. Não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei serás a única a escapar da matança dos judeus. Não penses que é só você que não vai morrer, porque está morando aí. Porquanto, se calares nesse momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e a casa do teu pai, os teus familiares e todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que foste nomeada a rainha da Pérsia? O que me chama a atenção aqui são duas coisas. Certamente socorro e salvação surgirão de outra parte. Se Deus tem algo para a minha vida, que eu tenho que fazer, e eu não fizer, Deus vai levantar alguém? Se não for eu que vou gravar esse vídeo, Deus vai mandar alguém para gravar esse vídeo. É tudo tão simples. É tudo tão claro. Não pense que eu, porque sou filha do rei, patati patatá, eu não vou ter minhas consequências por causa disso. Porque eu vou ter consequências. Eu não posso dizer não às ordens do Senhor. Então, ela responde. Esther mandou a seguinte resposta, então, ao tio. Tio, vai ajuntar a todos os judeus que se acharem na capital Sussã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia,
eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde e contra a lei. Se eu morrer, morri. Se eu perecer, eu pereci. Então partiu Mardoqueu e agiu exatamente como Esther mandou. Esther primeiro se preparou, mandou o povo se preparar e ela tomou um posicionamento. Nós temos que ter um posicionamento na nossa vida. Não tem conversa. Quem é servo. Como? Eu acho interessante quando eu pergunto para a pessoa assim, qualquer pessoa, você é cristã? Sou crentíssima. Nossa, me dá até uma dor assim quando eu falo crentíssima. Sou crentíssima. Ah, que maravilha. Quanto de Bíblia você lê? Aí as perguntas já começam a ficar. Porque eu vou conhecendo a pessoa. Eu vou perguntando. Não, eu vou a tal culto. Assisto, não sei, agora não tem culto, né? Não sei quantas online, eu participo de tantas. Não me interessa. Eu quero saber o quanto você tem de intimidade com Deus e com a sua palavra. Porque se você não tiver isso, se você não for íntima do rei, você vai perecer. Porque nós temos um chamado na nossa vida. A nossa vida, ela tem que ter um propósito. Eu tenho que ter uma finalidade por que eu estou nessa terra. Por quê? Ah, só para me ficar falando. Não, não. Não é só falando, é vivendo. E o viver é muito mais difícil do que o falar. Eu estar falando com você aqui é muito fácil. Até para mim, né? Porque Deus derramou o dom sobre a minha vida. Porém, para eu viver tudo isso, gente, é só pela misericórdia de Deus. Porque eu tenho ódio às vezes, mas em mim tudo é santo. É ódio santo, é raiva santa, eu não sei com vocês. Mas eu sou tão santa que tudo quando vem de mal na minha vida é com santidade. E, tirando a brincadeira à parte, nós temos que entender que nós temos um propósito. E o Amã fez tudo que era para ser feito. E o povo fez tudo que era para ser feito. E através disso, desse ato da rainha, o povo foi liberto. Não houve a matança. Eu não vou contar o resto da história, porque eu quero que você leia. Mas eu quero pegar alguns pontos para falar com você. Tá? Então, existem personagens centrais nesse livro, que são Esther, que em hebraico é Hadassah. E esse livro é escrito antes da construção do muro e construção do templo de Esdras e Neemias, tá? Aí vem Xerxes, que é o excêntrico rei da Pérsia. Ele devia ser um gato, um rei, um homem maravilhoso. Ah, meu pai amado. E ela maravilhosa, tudo tão maravilhoso. Tinha Amã, que era esse influente oficial persa, irado por um judeu que não queria se curvar diante dele. Então, Amã era arrogante, vaidoso e obstinado. Tem tanto ministro assim, né? Repetir. Arrogante, vaidoso e obstinado. E tinha Mordecai, que era oficial inferior judeu, pai adotivo de Esther. E Esther era a filha adotiva de Mardoqueu e intercessora do povo judeu. E também teve Vaste, que foi uma rainha soberba. Eu entendo Vaste, sabe? Eu não estou aqui como advogada dela. Mas, meu Deus, era o rei. Tinha que parar e ver o que ele queria. Quantas vezes o nosso amado nos chama, espere um pouco, espere um pouco. O nosso esposo representa o Senhor em nossa casa. Ele representa o líder. Ele representa Deus. É muito forte, né? Eu sou a sub, tá entendendo? Sub. Eu sou Mourão. Não sou Bolsonaro. Sou Mourão. Tô fazendo uma correlação aqui rápida. O que nós temos que entender neste livro? Que ela tinha que submeter ao que ela não submeteu. Isso custou o reinado. Não era para ela ficar cuidando da festinha, das coisinhas. Era para ela se submeter ao rei. Duda, pare. Duda é minha companheira, ela não sai do meu lado, mas também ela me atrapalha, né, Dinha? Vem aqui, mamãezinha, vem cá. É uma coquerzinha linda. Então, o que aconteceu? Ela não se submeteu e a história é sobre a exterminação de um povo, sobre uma festa comemorativa do livro de Purim, que por causa dessa festa ela celebra a libertação do povo. Duda, complicado, né? Mas eu não vou parar aqui por causa de Duda.
E muitos judeus já haviam no tempo de Ester voltado para Jerusalém, para reconstruir o templo, mas muitos estavam espalhados em Pérsia. Eu estou só fazendo para você conseguir gravar bem, tá? O capítulo 1 e 2, ele procura por uma rainha. De 3 a 7, Amã se torna o primeiro-ministro e planeja destruir os judeus. No 11, o plano de Amã, usando o anel para fazer um decreto para exterminar os judeus desse certo no futuro, porque assim, ó, se ele eliminasse essas famílias, nós vamos entender por que foi feito tudo isso. Se os judeus fossem eliminados, o que aconteceria? Então entra em ação a vida de Ester. O propósito de Deus para Ester nessa vida foi de intercessão, de oração e de posicionamento. Porque quando ela chega diante do rei, o rei pega o cetro, porque ela vai, sem ser chamada. Custaria o pescoço dela. E quando ela chega, ele pega o cetro dele e fala, vem. Porque ali era Deus atuando já no coração dele. A palavra de Deus em Provérbios diz assim, 14, que a mulher sábia ela edifica o lar, e a tola a destrói com as suas próprias mãos. Houve sabedoria da vida dela. E também o coração do rei é como as correntes das águas. O coração do rei está nas mãos do Senhor. E ele, no livro de Provérbios também, capítulo 21, se eu não me engano, ele inclina o coração do rei para onde ele quer. Nós temos que ter sabedoria para que o coração dos nossos amados seja inclinado à vontade de Deus. Isso não é fácil. Eu sei que não é fácil. Tá? O rei aqui pode representar Deus para nós, né? E eu tenho que entender por que eu existo. Mas, na verdade, não é por quê, é para quê. O porquê, eu até quero terminar hoje falando com vocês o único que tem porquês. É para quê? Porque quando eu pergunto o porquê, há um questionamento. Agora, para quê não tem questionamento. Para que eu existo? Para quê? Qual a finalidade da minha vida nessa terra? É essa pergunta que eu quero que você faça essa noite para você. Qual a finalidade da minha vida aqui na terra, para o reino de Deus? É ficar choramingando, contando as pitangas, tristinho, chorando? Não. Deus tem um propósito. Ele quer usar você. Ele tem uma história a ser cumprida. Não terminou ainda. Estamos começando a viver o final dos tempos. Porém, não acabou ainda. Faltam algumas coisas acontecerem para o final. E eu quero que você entenda qual ainda dá tempo. O que Deus quer da tua vida. E também o nome de Deus, ele, apesar de não ser, já falei que apesar dele não ter sido dito, ele foi vivido pela rainha, pelas pessoas, pelo tio, por todo mundo, tá? E as providências vindas do Altíssimo são tomadas por causa do quê? Porque Deus trabalha através das circunstâncias. Pense comigo aqui. Se Esther não tivesse tomado esse posicionamento, se as coisas não tivessem acontecido assim, Deus levantaria alguém, certo? Porém, graças a Deus, Esther teve um posicionamento. Porque se aquelas famílias fossem exterminadas, sabe por que Deus se interviu em toda essa história? Aí seria interrompido o ciclo para a geração do nosso Salvador Jesus. Estão entendendo? Seria interrompido. E Deus, ele luta pelo seu povo. Ele queria que todos fossem salvos no final através da pessoa de Jesus Cristo. E se tivesse acontecido aquele extermínio dos judeus, não teria ninguém para contar a história. Não chegaria na pessoa de Jesus e nós não teríamos salvações. E eu não estaria aqui falando com você. Foi por isso. Foi essa a razão da vida e da história inteirinha da Esther. Não é lindo isso? Deus pelejou por um povo para que ele fosse alcançado ali. Através do rei Xerxes, do seu reino, porque daí o rei vai pelejar pelas coisas da rainha. No final, não vou contar o que aconteceu, você leia lá, porque senão eu vou estragar. Contar a final de livro, não, aí final de filme também não dá, né? Mas eu quero que vai haver a vitória do povo. Mas como que chegou a acontecer essa vitória? Teve a participação muito forte de Mardoqueu. Deus permitiu que Amã se levantasse. Mas Deus levantou uma mulher. E ela teve um posicionamento.
E ela não quis saber por quê, mas para quê. E eu quero terminar com você com o Salmo 133, que diz as misericórdias do Senhor. Render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porquanto o seu amor leal dura para sempre. Louvai a Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. No versículo 3, diz assim, dai graças ao Senhor dos senhores, pois o seu amor dura para sempre. Ao único que realiza grandes maravilhas, a sua misericórdia é perpétua. Fez os céus com sabedoria. Por quê? Porque o seu amor é para sempre. O único que tem o devido porquê é Deus. Porque só Ele tem o porquê. Nós somos o para quê. Tá? Ele firmou a terra sobre as águas, porque seu amor é para sempre. Fez grandes luminares, porque o seu amor é leal e para sempre. O sol para presidir o dia, porque o seu amor é para sempre. Todas as coisas é por causa do amor dele e por causa das suas misericórdias que são para sempre. A lua, as estrelas para comandarem a noite, porque o seu amor é para sempre. Ele feriu os egípcios nos primogênitos, porque o seu amor é justo e é para sempre. Com a mão forte, braço estendido, porque o seu amor é para sempre. Ele dividiu no meio o mar vermelho, porque o seu amor é para sempre. Olha que lindo. Fez passar Israel no meio dele, porque o seu amor é para sempre. Ele lançou Faraó e seu exército no mar vermelho, porque o seu amor é para sempre. Ele conduziu o seu povo pelo deserto, porque o seu amor é para sempre. Ele feriu grandes reis, porque o seu amor é para sempre. Ele tirou a vida dos governantes poderosos, porque o seu amor é para sempre. Olha que lindo. Sião, rei dos amorreus, porque o seu amor é para sempre. Og de Bassã, rei, porque o seu amor é para sempre. Depois deu a terra deles como despojos, porque o seu amor é para sempre. Em herança a Israel e o seu povo, porque o seu amor é para sempre. Em nossa humilhação lembrou-se de nós. Por quê? Porque o seu amor é para sempre. Ele nos libertou dos nossos adversários, porque o seu amor é para sempre. Ele dá alimento a toda a criatura, porque o seu amor é para sempre. Então louvai ao Deus dos céus, porque o seu amor leal permanece para a eternidade. E o gesto de amor que mais me impressionou foi o gesto de vida que Ele nos deu através da sua morte no Calvário. A crucificação de Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que era só ter feito assim, ó, ele sairia daquela cruz ileso. Não. Ele tinha um propósito. Ele cumpriu um propósito. Ele teve um posicionamento. E por causa do seu posicionamento, eu estou aqui hoje falando com você. E você está aí me ouvindo. Então tome um posicionamento diante do Rei dos reis, diante do Senhor dos senhores. Vamos orar? Eu quero orar com você, que ainda não se posicionou. Ou você que se posicionou e precisa de oração. Amém? Deus de Israel, através da beleza da tua santidade, porque o teu amor dura para sempre, de geração em geração, e por causa da tua benignidade, das tuas misericórdias, que são as causas de não sermos consumidos, eu oro diante de ti, por aquelas pessoas que ainda não se posicionaram no teu reino, e por aquelas que já se posicionaram, que o Senhor dê força, que o Senhor dê graça, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é poderoso, só o Senhor tem um amor que dura para sempre, que este amor esteja sobre a vida de cada um que está me ouvindo neste momento, seja qual for o horário do dia, sobre a minha vida também, sobre as nossas famílias. Vem com o teu Espírito Santo e nos abençoa por causa do teu amor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é lindo, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é maravilhoso, oh, Jesus, eu nem sei o que dizer, me faltam palavras. De tanta maravilha, de tanta bondade que o Senhor tem para conosco. Eu te louvo, Deus, pelo teu amor que dura para sempre. Abençoa todos nós, é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. É essa a palavra de Deus para você. São tantas coisas lindas do Senhor, são tantas coisas maravilhosas, que o vento do Espírito sopre sobre a tua vida, dos 4 cantos da terra. Amém?
Peixe, 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 peixe. Deus te abençoe grandemente.